Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 17 de abril de 2024, segunda live dessa semana, segunda palestra dessa semana, e hoje nós estamos recebendo aí com muito carinho, com muita honra, uma prata da casa, né? Nós estamos recebendo o professor doutor José Leonardo Vanderlei de Carvalho, que é professor lá na Universidade Federal do Oeste da Bahia, mas fez seu doutorado aqui conosco na Universidade Federal de Catalão, no PPG-100, Programa de Pós-Graduação em Ciências Exatas e Tecnológicas. Era quando o Zé Leonardo fez, tá? Era o PPG-7, mas agora é o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Tá? O Zé Leonardo tem graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, é mestre em Engenharia Ambiental Urbana, todos pela UFBA, pela UFBA, e como eu falei com vocês, é a nossa prata aqui da casa. Fez e desenvolve pesquisas na área de materiais, também no desenvolvimento tecnológico para o reaproveitamento de resíduos sólidos. José Leonardo, em nome de toda a família aqui do PPG-100, a gente agradece muito a você de estar voltando aqui agora, na qualidade de egresso, de ex-aluno, para estar brilhantando aí a nossa noite e recepcionando os nossos calouros que estão aqui também para te assistir. Estou aqui presente também com o professor Neilton, nosso suporte eterno aqui, gratidão ao Neilton que está sempre com a gente. Zé, o palco digital é todo seu, meu amigo. Fica à vontade. Obrigado, professor André. Boa noite a todos. É uma satisfação, né, poder estar falando um pouquinho dessa temática que é tão importante, né, que fez parte aí da minha trajetória acadêmica, né, tanto na graduação quanto no mestrado e, por fim, agora no doutorado. Eu pretendo continuar pesquisando dentro dessa linha. Eu acho muito interessante, acho que temos muito ainda que conhecer e aplicar, principalmente, né, processos dentro do reaproveitamento, dentro da possibilidade de utilização de materiais, principalmente no aspecto da construção civil. E eu vou, né, tentar, durante a nossa fala, expor um pouquinho porquê da importância da gente utilizar esses processos e esses métodos de reaproveitamento dentro dessa atividade que é a construção civil, tão importante no cenário mundial e principalmente no nosso cenário a nível nacional também. Então, o professor André já me apresentou, né? Então eu vou passar essa primeira parte, que seria da fala inicial do meu currículo, e vou entrar especificamente já na questão da palestra. Então, essa apresentação, dividi ela em alguns tópicos, né? Então, desde a parte de alguns conceitos, e aí eu vou trazer alguns conceitos legais, uma breve revisão bibliográfica, e vou tentar trazer um pouquinho de um exemplo de uma pesquisa, né, que foi a minha pesquisa de doutorado, que foi aplicada, trazendo qual foi a metodologia que foi apresentada, os resultados que foram obtidos, as conclusões. Vou deixar algumas sugestões para pesquisas futuras também, e finalizo com as referências que eu utilizei durante essa apresentação. Bem, pessoal, então, antes da gente começar a falar especificamente, existem alguns conceitos dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que são conceitos legais, e dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, da NBR 10.004, que determina o que, de fato, são resíduos sólidos, né, que é uma palavra muito popular, né, no meio científico, né, mas popularmente, se a gente for observar dentro da sociedade, as pessoas têm um conceito de lixo, né, que é um conceito popular, um conceito dentro da sociedade. Mas para nós, na academia, né, a gente trata como resíduos sólidos, e ele está muito vinculado a material, substância ou objeto descartado resultante de alguma atividade antrópica, né, na sociedade. Então, muito amplo, né? Então envolve, dentro desse contexto, resíduos tanto no estado sólido quanto no estado semissólido, né? E como tem um conceito legal aplicado muito recentemente, esses resíduos, eles têm que ser buscar soluções que possam ser tecnicamente e economicamente viáveis no processo de implantação, tanto do tratamento quanto do reaproveitamento em uma possível tecnologia.
Então, isso é o conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um outro conceito também muito importante, que nós vamos tentar discutir falar um pouquinho da apresentação, em relação à questão dos resíduos da construção civil, né? São os chamados RCCs, ou RCD, resíduos da construção e demolição, também é muito conhecido, né, dentro do âmbito científico, que são aqueles resíduos gerados nos processos de construções, reformas, reparos e demolições de obras dentro do aspecto da construção civil. Então, vem crescendo bastante esse aspecto, né, desses resíduos, que também podem ser incorporados dentro desse processo de reaproveitamento e devem ser feitos esse processo. Existe até um incentivo legal para que indústrias sejam criadas e implantadas com esse olhar do reaproveitamento desses materiais para que você não tenha um descarte irregular, que é algo que acontece de forma significativa no nosso país, infelizmente. E o conceito de rejeito, né, que aquele resíduo que após esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação ou processo tecnológico, ele tem que ser descartado de uma forma final, né? Então, esse percentual de rejeitos, ainda, se nós buscarmos os dados que nós temos hoje a nível nacional, é um percentual que se confunde muito com o de resíduos sólidos, porque nós acabamos, infelizmente, tendo uma má gestão pública em relação à questão da gestão dos resíduos, com que faz com que os resíduos sólidos sejam dispostos de forma incorreta juntamente com os rejeitos, sem passar por todos os processos técnicos e econômicos do seu reaproveitamento. Então, deveríamos, né, hipoteticamente, estarmos destinando de forma final em torno de 5 a 10% dos resíduos, e hoje nós colocamos em torno de 80 a 90% dos resíduos de uma forma correta, porque não conseguimos potencializar o reaproveitamento desses materiais de uma forma geral. E aí eu trago alguns dados, né, de geração de resíduos sólidos, e aí eu vou entrar em um resíduo específico, que são os resíduos perigosos, e os resíduos de construção civil. Hoje, no Brasil, os dados, né, da Associação Brasileira de Resíduos de Gerenciamento de Empresas Públicas, né, que é a ABREP. Hoje, nós temos uma geração per capita de resíduo sólido a nível nacional em torno de 1,07 kg por habitante ano, totalizando mais de 82 milhões de toneladas, né? Esse dado de 2021, que foi a última pesquisa que nós tivemos e que foi publicada a nível nacional. Para resíduos perigosos, e aí depois eu vou explicar por que eu trouxe esse dado, nós tínhamos, há uma década atrás, em 2010, em torno de 577 toneladas por dia de resíduos perigosos sendo gerados, e em 2020 esse dado passou para 1.314, ou seja, quase, né, triplicou o valor que nós tínhamos há uma década atrás. Com certeza esse valor hoje, se nós fizermos uma nova avaliação, esse valor ele deve estar superando hoje possivelmente mais de 1.500 toneladas por dia, agora mais recentemente, né? Mas ainda não temos essa informação, mas a estimativa é que se tenha, em virtude da quantidade de processos que nós estamos aplicando, principalmente para esses resíduos perigosos. E aí eu destaco principalmente os resíduos de serviço de saúde, que até então era descartado como resíduo sólido de uma forma comum, junto com os rejeitos, de uma forma incorreta, e que começou a ter uma gestão mais eficiente, um gerenciamento mais adequado em virtude da política nacional, que é do ano de 2010. E os resíduos de construção civil, que são cerca de 45 milhões de toneladas coletados e destinados, dados de 2018. Então, a magnitude dos dados de geração de resíduos, eu estou pegando a nível nacional, são gritantes, né? E vão aumentando de uma forma constante com o passar do tempo, se nós observarmos. Essa geração, ela hoje
precisa seguir uma classificação metodológica, e aí nós temos duas normas específicas, na verdade, uma norma brasileira regulamentadora 10.004, para a gente poder designar o que é o resíduo sólido e o que é o resíduo perigoso, ou o que é o resíduo de construção civil, e nós temos uma resolução diretiva colegiada da Anvisa, a 222 de 2008, que faz justamente essa classificação para a parte dos resíduos do serviço de saúde, que potencializa a injeção dos resíduos perigosos. Né? Eu trouxe essa informação também da ABRELP, os processos de tratamentos que nós temos hoje nesse gráfico, então a maior parte fica entre processos de incineração e aterros sanitários, em torno de 36%, e a incineração em torno de 40%. Isso para os resíduos perigosos, e aí eu destaco porque o resíduo perigoso, ele vai ser o exemplo que eu vou trazer posteriormente do que eu trabalhei em relação a essa informação. E aí a pergunta que a gente tem: quais os impactos ambientais nós temos dessa grande geração de resíduos dentro dessa cadeia produtiva, né, econômica, social, ambiental, né? Então, são inúmeros, né? Nós temos aspectos positivos e aspectos negativos, e aí eu destaco aí, né? Por exemplo, maior geração e disposição dos resíduos, e isso está muito associado à crescente demanda da população por bens e serviços. Então, a população vem aumentando de forma anual, né? Esses são os dados que mostram os censitários, e as pessoas querem consumir sempre mais, e isso acaba gerando uma quantidade maior de resíduos. Consequentemente, se nós não temos tratamentos e áreas disponíveis para poder destinar corretamente, nós vamos estar gerando mais impactos ambientais, maior impacto ambiental. Maior ocupação de terras. Então, sim, esse é um outro impacto, porque a tecnologia que nós até então tentamos aplicar a nível nacional, muito difundida, é você destinar os seus resíduos em aterros sanitários. E nós não fazemos todo o processo de reciclagem, de reaproveitamento, de reutilização desses resíduos antes de enviar somente o rejeito que deveria ser encaminhado para os locais de disposição final. Então, isso faz com que nós tenhamos uma massa crescente, né, incentivado também pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, de ocupação de terra justamente pela disposição desses materiais. E aí é importante destacar por quê? Anteriormente, era se descartado de qualquer forma, né? Lixões a céu aberto e uma série de impactos ambientais em virtude de poluição do ar, da água, do solo, inúmeros impactos, né? Hoje, nós estamos começando a tentar, pelo menos, destinar esses resíduos em aterros sanitários, né? Então, a ampliação do número de aterros sanitários a nível nacional é crescente também, isso é importante. Outro impacto dentro dessa cadeia, mais extração de matérias-primas, né? Então, você precisa de mais bens e serviços, você vai ter que buscar no meio ambiente mais matérias-primas para poder obter esses materiais novos e produzir novos materiais. E aí, depois eu vou mostrar para vocês, quando nós começamos a estudar de forma científica novos materiais, e acredito que muitos de vocês dentro do programa vêm com essa visão de novos materiais, de reaproveitamento, de reinserção, né, dentro do PPG STEM, é importante porque nós vamos estar justamente tentando fazer com que a gente possa modificar esse olhar da extração de novas matérias-primas, né, justamente porque nós vamos estar possibilitando processos de reaproveitamento. Então, maior poluição na produção de transportes de materiais também, que é um outro ponto que está justamente vinculado. Se eu tenho que produzir mais, consequentemente, quando eu vou transportar esses materiais, eu vou ter um processo maior de poluição, principalmente pelas emissões de gases, né, do monóxido de carbono, principalmente a depender da matriz de transporte desses elementos. Mas, do outro lado, a gente podemos pensar que nós vamos ter uma diminuição da quantidade de recursos naturais e de energia que serão gastos. Então, é um ponto positivo. Diminuição da contaminação do meio ambiente. Então, muito positivo.
e diminuição dos gastos de uma forma geral com a gestão de resíduos. Então, imagine você um município, né? Vou pegar como exemplo aqui a capital da Bahia, ou próximo poderia pegar também o município aqui de Barreiras, onde eu estou, né, com uma população estimada em torno de 160 mil pessoas, que gera 150 toneladas dia de resíduos. Se nós conseguirmos inserir ou reaproveitar boa parte desses resíduos dentro de vários processos, consequentemente, a gente teria um gasto bem menor, tanto no processo de coleta, quanto no processo de destinação final. Então, a soma desses impactos, elas tendem a serem positivas, né, a médio e longo prazo, se nós pensarmos em uma cadeia. E aí eu vou começar a entrar falar um pouquinho do que de fato me fez pensar no reaproveitamento de um resíduo específico, que aí eu vou voltar para poder falar que é um resíduo perigoso, muito vinculado ao uso dentro da construção civil. Então, a indústria cimentícia, ela é uma das mais poluidoras, ou a maior poluidora do mundo, né? Se a gente pensar nisso, designado em diversas outras pesquisas, né, científicas, e muito por conta que você precisa, muito por conta que você tem uma grande emissão de quilos de CO2 por cada tonelada de cimento produzida. Então, se a gente observar aí graficamente, desde a década de 90, que tem feito um acompanhamento, então, você tem diversas regiões no mundo, e aí eu destaquei o Brasil, porque dentro do nosso território nacional, nós hoje podemos dizer que nós estamos abaixo da média mundial, que é em torno de 620 quilos de CO2 por tonelada. Então, hoje o Brasil está em torno de 590, nesse último dado que nós tivemos, né? Então, só nas últimas 2 décadas, de 1990 a 2018, que é a última informação que tem desse levantamento, o Brasil conseguiu reduzir mais de 16%. E muito porque nós começamos alguns processos da inserção de resíduos dentro do processo de matrizes cimentícias, justamente buscando tecnologias ou aperfeiçoamento para poder inserção de novos materiais em substituição, principalmente ao cimento. Então, nós temos alguns avanços nesses aspectos quando nós olhamos outros lugares do mundo, né? Por exemplo, da América do Norte, a Ásia, Oceania e a Índia. E aí, pensando nesse reaproveitamento de resíduos, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer para a gente poder reaproveitar? É fácil eu chegar e pegar qualquer tipo de resíduo, ou um resíduo sólido, ou um resíduo perigoso, que for o meu caso, e sair aplicando ele de qualquer forma? Não posso, né? De forma alguma. Então, eu tenho que conhecer, eu tenho que caracterizar esse material, né? E aí eu tenho que fazer uma caracterização física, uma série de ensaios, né? Uma caracterização química, mineralógica e ambiental. Então, é preciso fazer todo esse levantamento, né? Quantificar essas características no intuito que vai dar o subsídio para até definir qual a melhor aplicação, mas podemos pensar em diversas outras aplicações que não sejam somente a construção civil, né? Então, existem alguns materiais, alguns resíduos, por exemplo, que são destinados para áreas agrícolas, né? Existem alguns outros materiais que são destinados para outras indústrias de cerâmica. Então, isso vai designar, né? Imagino que dentro da mineração também vai ter alguns resíduos que são mais específicos, destinados para uma indústria metalúrgica, por exemplo. Então, a infinidade de possibilidades vai muito em cima do que nós conhecemos do material estudado. Conhecendo esse material estudado, se eu penso em trabalhar ele dentro da construção civil, eu tenho uma atividade, uma avaliação de uma atividade, que é a atividade pós-valânica desse material, que é extremamente importante. E aí, nós temos alguns métodos, né? Então, ensaio de Fratini e o ensaio de Luchon, que aí a quantidade de sais que são liberados desse resíduo quando em contato com a solução. Métodos
diretos, né, que são métodos do índice de atividade pós-rolônica pela NBR, 5752, depois eu vou tentar exemplificar quando eu mostrar lá na frente os resultados, e a avaliação dessa atividade pela parte mineralógica através do DRX, né. Todos esses métodos, eles estão vinculados, né, são pré-requisitos da NBR 12.653, de 2014, justamente para poder pensar na possibilidade do reaproveitamento dentro da construção civil. E aí eu destaco uma questão importante que foi feito durante essa pesquisa de doutorado, que foi justamente também toda a parte ambiental, que era extremamente importante, e aí a gente tem que avaliar também todo o processo de lixiviamento, né, do lixiviado que é gerado nesse processo dos resíduos, e aí eu trago aí uma Tsuchiya, que é uma das referências nessa questão ambiental, né, de 1999, que ele justamente destaca quais são as técnicas e quais são os processos que podem e que devem ser implantados nesse processo de análise de resíduos dentro da parte ambiental. De forma regulamentar, de forma de legislação, a gente tem uma resolução do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 2011, 430, que ela vai identificar e delimitar quais são os padrões, né, quais são as referências de concentrações de elementos que podem ser encontrados dentro desse lixiviado. E aí, consequentemente, depois de toda essa parte de avaliação, nós temos que pensar nos testes e na aplicação que vai ser feita. E aí a gente podemos pensar em pastas, podemos pensar em argamassas, podemos pensar em concretos, né? Que são as três, normalmente, aplicações hoje em dia mais discutidas e mais conhecidas do ponto de vista científico, né? Quando se pensar em novos materiais, a gente fazer essa análise porque já existe uma vasta literatura de outros testes, né? De outras pesquisas que podem subsidiar justamente para que a gente possa ter um confrontamento das informações. São essas três principais aplicações. E aí eu começo a falar um pouquinho da minha pesquisa, né, em relação a onde ela foi realizada, e aí eu trago a localização e vou falar um pouquinho da indústria. Então ela foi realizada no município de Barreiras, no extremo oeste do estado da Bahia, em uma indústria que trabalha com incineração de resíduos perigosos, né? Então, as imagens mostram o resíduo da forma como ela sai após o processo de incineração e o volume desse material que é incinerado, né? É uma indústria que já está consolidada, né, na nossa região, trabalhando desde 2016, então 8 anos aproximadamente com esse incinerador, né, nessa prática. E o volume de material que eles acabaram gerando foi que estimulou o contato com a universidade, né? E em virtude desse contato com a universidade, da indústria, de se disponibilizar ao material e aos dados e às informações para que a gente pudéssemos fazer uma pesquisa direcionada e aplicada, foi que surgiu o contato para que nós pudéssemos, né, buscar aí o professor André, a professora Helenice, no intuito de desenvolver a pesquisa a nível de doutorado, visto que um resíduo perigoso, né, as cinzas geradas da incineração de um resíduo perigoso, que estavam sendo destinados para um aterro industrial, como rejeito, poderiam ser aplicados dentro de alguns processos, e aí eu vou contar um pouquinho dessa história ao longo do tempo. Então, o objetivo, né, foi verificar o comportamento dessas cinzas, e aí eu substituí ela em relação ao cimento, Portland, e também eu substituí ela em relação à questão do uso como agregado miúdo, areia, né? De forma específica, todo aquele processo de caracterização, né, física, química, mineralógica, todo o arcabouço ambiental do lixiviado, que poderia ser gelado, quantificando todas as atividades pós-rolânicas que pudessem ter na cinza através daqueles métodos, né, que eu citei anteriormente, Fratini, Luchan, IAP, por DRX, e, por fim, realizar os testes físicos, né, ou os testes mecânicos de resistência à compressão, porosidade, para poder justamente verificar como é que seria os dados referente à referência, né, que nós teríamos, que seria sem ter inserção do material
dentro desse processo. A pesquisa como um todo, ela foi, né, de forma metodológica, dividida em algumas etapas, e aí 5 etapas, né, foram pensadas, né, desde a parte de caracterização física, na etapa 1, a caracterização ambiental, etapa 2, com essa série de ensaios que foram designados, né, e a etapa de caracterização química na etapa 3, então DRX, né, difração, fluorescência de raio-x, o MEV, infravermelho, ensaios, né, de termogravimetria, ensaios, né, com plasma, com ICP, e posteriormente a todos os testes, né, possíveis dentro da atividade posolânica, né, conhecidos e disponibilizados que nós tínhamos, né, Fratini, Luchan, teste da NBR e a avaliação do DRX. E na última etapa, justamente todos os aspectos da parte de aplicação, né? E aí nós fizemos isso com pastas e argamassas, né? Com o processo de dosagem, produção dos corpos de prova e os ensaios de consistência, porosidade e resistência. Então, destaco aqui que todas essas etapas 1, 2 e 3 aqui, elas foram muito importantes, né? Então, para poder você ter um bom diagnóstico do seu material, né? Já que seria um material perigoso, né? E para avançar tanto para a etapa 4 quanto para a etapa 5, a gente teria que ter uma certeza, né, e um conhecimento de fato daquele material que nós estávamos trabalhando nesse momento, e acredito que isso seja extremamente importante, né, pensar para vocês também que são, né, ingressantes agora, né, que estão pensando nos seus projetos, né, esse levantamento, essa caracterização do resíduo para quem for dentro dessa linha é extremamente importante, né, pensando dentro do ponto de vista da engenharia. E aí a gente começamos a fazer o levantamento, a coleta dos materiais, e aí eu coloquei ali o PGRS, que talvez seja uma sigla nova para alguns, né, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, que foi disponibilizado pela indústria, justamente para que a gente pudesse ter acesso e conhecer como é que seria a dinâmica da geração dessas informações. Aí nós fomos a campo para poder coletar esse material, né, e aí tive o apoio de alguns estudantes de iniciação científica aqui na universidade. Foi no período de pandemia, né, também teve essas questões, e aí nós fomos para o laboratório, e aí vocês vão verificar dois aspectos que eu acho que é importante. A cinza, ela inicialmente, ela tem uma coloração escura, se vocês observarem, né, tanto nessa imagem, na segunda imagem, quanto na quarta imagem, que ela está sendo calcinada em mufla, justamente ela aparece na quinta imagem, a cinza calcinada, que ela já aparece com uma coloração diferente, que é a coloração mais clara, né, mais branca. Isso porque nós observamos que todo o processo dentro do plano de gerenciamento de resíduos da indústria, né, e com os testes iniciais de caracterização, nós observamos uma elevada presença de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela não é bem-vinda dentro da composição de matriz cimentícia, né? Então, você ter matéria orgânica, você vai ter sérios problemas, né, de resistência, de porosidade, de alteração de alguns parâmetros de consistência, que não era aquilo que nós estávamos a princípio buscando, né? Muito por conta dessa caracterização. E aí nós fizemos o processo de calcinação para poder gerar essa segunda cinza, né? Então nós temos duas cinzas aí, se a gente pensar, uma cinza mais escura, que está chamando de cinza pesada, né? Que foi chamada, designada dessa forma, e uma cinza mais clara, que é chamada de cinza calcinada, a mais de 1000 graus, né? A 1000 graus, desculpe, durante o período de 2 horas. Vamos fazer os testes, né, de densidade e os testes também de superfície específica, né, tanto nos laboratórios que nós conseguimos vinculação. Muitos desses laboratórios, né, esses aqui, por exemplo, nós conseguimos fazer com o pessoal da Federal de Uberlândia, né, alguns desses ensaios. Depois eu trago as informações. Do ponto de vista da caracterização ambiental, nós montamos as colunas de lixiviado, coletamos um total de 46 amostras, né, durante um intervalo de 2 meses, né, de 61 dias, e aí nós fizemos um escalonamento inicial, né, com dias, né, mais próximos, 1, 2, 3 dias, depois nós fomos, né, com a escala de
diferença de 3 dias, 6, 9, 12, e assim, consequentemente, depois 7 dias e depois 14 dias. E utilizando uma solução multi-elementar com a possibilidade de analisar 20 elementos, né? Desde do alumínio, prata, chumbo, ferro, cromo, sódio, potássio, enfim, nós conseguimos, fósforo, zinco, nós conseguimos identificar quais os elementos eram liberados no lixiviado dessa cinza através do uso do ICP-MS, né, tecnologia que nós temos aqui na universidade, para poder identificar todas essas amostras e a gente temos os dados posteriormente, né? Então, é muito interessante essas informações, né, justamente pela quantidade de amostras, por isso que nós tivemos amostras, e na montagem do material e das colunas de lixiviado, evidentemente, que nós conseguimos implementar aqui na UFOP. Na caracterização química, então, nós tivemos, né, fizemos alguns dos ensaios, e aí eu vou, né, tentar passar para vocês desde o DRX, que nós temos aqui o equipamento, o infravermelho, que nós temos aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, nós temos também equipamento nesse espectro de comprimento de onda, o TG e o DTG, que nós também temos aqui na universidade, né, no momento um pouquinho de dificuldade, né, de funcionamento, mas nós temos esse equipamento aqui, né, na época também conseguimos, né, ir através do professor André, que fez uma viagem na época para a Alemanha, né, lá na Universidade de Clausen, né, fazer os ensaios do ICP, OES, né, para ter alguns parâmetros, principalmente do ponto de vista elementar. E na USP nós conseguimos também realizar alguns ensaios, tanto o ensaio de fluorescência de raio-x, quanto as imagens de MEB e EDS. Então, nós fizemos essa parte de caracterização química, né, em algumas instituições, a caracterização física também, que foram importantes essas parcerias para que a gente pudesse ter um amplo conhecimento, né. Aí eu posso até falar para vocês que até chegar nesse momento, nós ainda tínhamos uma série de incertezas de saber qual seria a aplicação até então, né. Eu falei um pouquinho lá que nós iríamos para a construção civil, mas até então nós não tínhamos certeza daquilo que nós iríamos pensar em aplicar, e aí nós tínhamos algumas possibilidades. Seguimos com a quarta etapa, né, fazemos alguns ensaios, né, para atividade pozzolânica, e aí a gente pensou no teste de Fratini, justamente com substituições de percentuais utilizando a cinza calcinada, né, 10% e 20%, né, justamente para que a gente pudesse verificar como é que estava essa saturação dessas cinzas, e o teste de Luchant, que era justamente para a gente poder monitorar como é que estava a reação do hidróxido de cálcio dentro desse processo. São ensaios, teoricamente, de métodos diretos, que nós conseguimos quantificar a quantidade de ácido e de base utilizada para poder designar se teve ou não atividade pozzolânica. Depois eu apresento para vocês os dados. Fizemos os métodos indiretos, né? Então, 2 métodos diretos, 2 métodos indiretos, né? Então, o método da norma, né, que é recomendada a produção de 6 CPs com 25% de substituição da cinza calcinada pelo cimento, CP2F, e após 28 dias nós medimos essas resistências, né, conforme a NBR solicita. E fizemos também a avaliação por DRX, né, só que aí com a produção de corpos de prova em pastas, né, e avaliamos em 3, 7 e 28 dias qual o comportamento da portlandita, né, que é um dos elementos, né, que são identificados nesses ângulos, né, de 18, 34, 47, 50, né, e específicos para a gente poder entender se estava ocorrendo ou não o consumo da portlandita durante esse período de ensaio. Né? Um método indireto que nós tentamos quantificar através do DRX, visualizando essas curvas no espectro. E para os estudos, né, da aplicação na quinta etapa, nós fizemos algumas proporções de traços, né? E aí traços são a composição que você vai ter do uso de cimento, areia, cinza calcinada. E aí, em um aspecto, nós utilizamos o filler calcário, também
como um elemento para que a gente pudesse avaliar. Isso muito em função de uma tese que estava sendo desenvolvida, o pessoal da USP, né? Então, sim, eles sinalizavam que usos de materiais associados ao filler calcário poderia trazer resultados positivos. Nós fizemos essa parte inicial, mas não avançamos tanto, né, com a utilização do filler calcário, né? Depois, mas nós temos resultados também que são resultados positivos, né? E eu vou mostrar depois para vocês lá na parte dos resultados. A substituição de todos os traços, né, ela oscilou aí de 2,5% até 12,5%, tendo como parâmetro os corpos de provas de referência. Os ensaios que foram determinados foram na mesa de consistência, né? Então, o índice de consistência dessas argamassas, né? Após a inserção desses materiais. Então, nós fizemos isso com o ensaio, né? Flow Table, que é justamente de medir qual o diâmetro de espalhamento dessa massa, para a gente poder saber se tem ou não a trabalhabilidade que a norma recomenda. Fizemos ensaios de resistência à compressão, né, utilizando essa máquina universal da EMIC. Né, nós temos aqui também na universidade, isso foi interessante. E fizemos também a determinação dos níveis de porosidade aparente nessas amostras, né, através da coleta de material, as amostras após romper os CPs, e o uso do liofilizador, que nós temos aqui também, que é uma das técnicas diretas para que a gente possa fazer essa medição da porosidade aparente. Não poderia faltar, né? Acho que talvez estivesse passando assim, análise estatística, né? Então, todos os resultados, né, e esses testes, eles foram feitos análise estatística, principalmente na quinta etapa, né, que foi na análise, na etapa de aplicação dos materiais, e aí nós utilizamos de forma preliminar nova, com duas hipóteses, né? Uma hipótese nula, que não existia influência da utilização das cinzas calcinadas nos traços, e uma hipótese, né, positiva com evidências de influência da utilização das cinzas calcinadas no traço. Né? Fator único e o nível de significância de 5%, né? 0,05. Depois nós fizemos um teste comparativo, né, de Tucker, de grupos independentes, analisando idades e porosidades diferentes, em um conjunto, né, de duplas, justamente para que a gente pudesse avaliar se existia ou não essas interferências, tanto na propriedade avaliada quanto na idade, já que nós tínhamos traços com idades distintas, né, quando nós fizemos o processo de composição, de moldagem. Bom, dos resultados, então, a indústria, né, ela, no seu balanço de massa que nós fizemos, tanto de entrada quanto em relação ao que sai dos materiais, em torno de 17,4 toneladas por mês, né, isso em uma análise de 3 anos de dados da indústria, né, principalmente destacando os resíduos de serviço de saúde, né, com quase 90% desse percentual, e outros resíduos, né, do grupo B, que são medicamentos que eles recebem também, mas de uma frequência menor, e outros resíduos de prestadores de serviços e agrosilvopastoris também, em um percentual menor. Então, após o processo de incineração, né, das 17,41 que entra, né, sai em torno de 5,16, sendo que desse percentual, a maior parte são cinzas, né? 4,6, tendo uma redução aí, né, da ordem de 77, 78% no processo de queima, né? Que é um percentual significativo, mas muito abaixo daquilo que a literatura normalmente recomenda. Bom, então, da composição dos resíduos, então, destaco, né, e o que foi levantado dos dados de 2018 para outubro de 2020, agosto de 2018, classe A e E, então são resíduos perfurocortantes, né, resíduos de unidades hospitalares e clínicas, né, unidades de atendimento, UPAs, postos de saúde. Presença de resíduos classe A3, que são de procedimentos cirúrgicos, né, que normalmente você tem,
resíduos da classe B, que são resíduos oriundos principalmente de fármacos, né, medicamentos, e é possível destacar que, bem após o período do início da pandemia, um aumento significativo, né, do consumo desses medicamentos, e pode ter sido, uma das hipóteses é que ter análise do consumo desses medicamentos e, consequentemente, maior descarte desses materiais. E resíduos de prestadores de serviço, né, que nós temos aqui na região, de algumas indústrias que descartam seus materiais contaminados, né, principalmente EPIs, né, de oficinas mecânicas e de trabalhadores no meio rural, né, que normalmente acabam se contaminando, né, esses equipamentos se acabam obrigatoriamente para o processo de incineração. Então, 92,39% dos resíduos recebidos hoje pela indústria é passível no processo de incineração. Do ponto de vista físico, né, de distribuição granulométrica, então nós conseguimos identificar, né, algumas variações, tanto no perfil da cinza pesada, né, que é essa cinza CP, quanto da cinza calcinada, né, que é a linha, né, principalmente quando a gente observa os aspectos da área de superfície, em torno de 0,60 metros quadrados por grama, a cinza pesada, e de 0,5, né? E os diâmetros, tanto D10 quanto D50 e D90, né, que são alguns diâmetros padrões, né, a gente poder entender, a gente observou que eles têm uma distribuição similar, tanto a cinza pesada quanto a cinza calcinada, né? Sendo que a gente observa algumas variações no aspecto da densidade. A densidade da cinza pesada é muito mais leve, né, da ordem de 2,14 gramas por centímetro cúbico, enquanto da cinza calcinada é da ordem de 2,8. Né? A diferença física que tem, e aí se a gente for observar 2,8 gramas por centímetro cúbico, ela é um pouquinho mais pesada, normalmente, do agregado miúdo, da areia, que está em torno de 2,65 aqui na nossa região, né? E um pouquinho mais leve do que o cimento, que está em torno de 3,1 gramas por centímetro cúbico. Então, seria a densidade calcinada, que nós assim, tendo uma densidade intermediária entre o cimento e areia, agregado miúdo. Para os ensaios físicos ainda conseguimos identificar através da determinação do carbono orgânico total, influencia de forma ativa, né, em alguns aspectos. Nós estamos até essas informações até antes, né, já que nós estávamos em um período de pandemia ainda, e aguardando esses resultados com quantidade significativa de carbono, né, de matéria orgânica, antes mesmo desses resultados, e depois eles foram comprovados, mostrando que o processo de incineração, o processo de queima da cinza, dos resíduos, gerando a cinza, ele ainda não ocorre de uma forma completa. Poderia ser um processo muito melhor feito e desenvolvido pela própria indústria. Dos ensaios de perda ao fogo, né, que foram determinados também, então, na ordem de 47,6%, né, nas amostras analisadas, e para a cinza calcinada na ordem de 2%, colaborando com os ensaios de carbono orgânico total, visto que na perda ao fogo você tem até uma temperatura maior, e aí você consegue até pegar alguns outros elementos voláteis. Para o módulo de finura, então 2,89 para a cinza pesada, e para a cinza calcinada 2,67. Então o módulo de finura, nas duas situações aqui, eles estão dentro daquilo que a norma recomenda para a gente pensar em aplicações desses materiais
tanto para a substituição do agregado miúdo, quanto para a gente pensar na aplicação e substituição ao cimento. Os dados em relação à parte ambiental, né? Então, aqueles 20 elementos que eu mencionei lá no início, né, que foram analisados, né, que foram tentados identificar, nós conseguimos identificar a presença de 6 elementos, né, o cálcio, a prata, o ferro, o potássio, o alumínio e o sódio. Dos elementos sensíveis, né, que seriam alguns metais pesados, não identificamos nenhum durante todo aquele conjunto de amostras, né, que seria o zinco, cromo, cobre, chumbo e cádmio, não conseguimos identificar nenhum deles, né? E conseguimos, né, através, como nós fizemos esses ensaios e essas amostras durante o período de 60 dias, nós conseguimos, né, observar qual seria essa taxa de transferência do lixiviado, da parte sólida do material, em contato com a água, no lixiviado que seria expelido, ou que foi expelido durante o processo de lixiviação, né? Então, para todos os elementos, nós conseguimos fazer essas equações com essas curvas de regressão, mostrando que as concentrações elas vão decaindo com o tempo, né? Com exceção de um elemento, eu vou mostrar para vocês depois, né? Qual elemento é esse. E essas taxas, né, por exemplo, do cálcio, né, que é um dos elementos mais encontrados, né, é uma taxa da ordem de 7,58 para a cinza calcinada, e quanto para a cinza bruta ela está na ordem de 3,93. Para o ferro, se observarmos o parâmetro do CONAMA, ela diz que tanto essas taxas quanto essa concentração, elas não podem ser superiores a 15 miligramas por litro. Em nenhum caso nós conseguimos identificar nenhuma amostra 15 miligramas por litro da presença desse elemento ferro, e nenhuma taxa de 0,1 miligrama por litro de concentrações. Então, todas elas foram abaixo, então, dentro do que o CONAMA regulamenta. Bom, do ponto de vista do elemento potássio, essas taxas de transferência foram da ordem de 2,37 e 0,95 também, muito rapidamente, né? Então, a taxa da transferência do potássio, elas praticamente nos 3 primeiros dias, mais de 90% da quantidade do potássio ela foi expelida, né, na lixivia. Então, isso a gente pode visualizar no gráfico. Enquanto a taxa da presença do alumínio, né, essas concentrações elas também foram muito baixas, da ordem de 0,012 e 0,022. Também abaixo daquilo que é recomendado pelo CONAMA 530. Em relação aos parâmetros de sódio, aconteceu algo bem semelhante ao potássio, né? Então, rapidamente, nos 3 primeiros dias, nas 3 primeiras amostras, nós já tivemos uma taxa de redução significativa. Depois, praticamente, você não tinha mais a presença desse elemento, sódio. Enquanto na parte do elemento prata, se vocês observarem esses gráficos que estão abaixo, eles mostram uma taxa crescente. Ou seja, durante os 60 dias de ensaio das amostras, nós conseguimos observar taxas que mostravam crescimento do aumento do número de prata. Ou seja, possivelmente a quantidade de prata que estava saindo é muito baixa e você tinha um acumulado significativo, mas mesmo assim esse acumulado ele foi aumentando. Então nós, no questão do quesito da análise da prata, ele, né, o ensaio ele deveria, né, continuar por um período talvez maior, para que a gente tivesse até definição da quantidade total e das concentrações encontradas. Apesar que nos percentuais encontrados, a presença de pratas, os percentuais são muito baixos. Então, mesmo assim, observando os dados do CONAMA, o máximo permitido seria da ordem de 0,1 miligramas por litro. Então, as pratas estiveram abaixo de 0,03, 0,04, e com a concentrado máximo de 5 miligramas por litro, que também estava abaixo da NBR 10.004, observando por esse elemento específico.
Nos ensaios de infravermelho, então a gente conseguimos identificar, né, algumas bandas de absorção, então com algumas variações, então para moléculas, né, de hidroxila, outras específicas para a presença do carbonato de cálcio e algumas específicas aqui, essa 876, 855, mais associadas à presença do óxido de alumínio e do óxido de silício. Isso principalmente para a cinza calcinada ficou bem específica quando nós fizemos essa análise no infravermelho. Os ensaios de termogravimetria, né, observando os dados, nós só fizemos o ensaio de termogravimetria para a cinza bruta, né, que seria a cinza preta, cinza pesada, desculpe, e aí conseguimos identificar alguns estágios, né, específicos para poder tentar entender o que é que estava acontecendo nesses picos, né, exotérmicos, que seria justamente a liberação de energia quando você tinha essas perdas de massa. Se a gente observar, né, em algumas temperaturas ali na ordem de 400, depois na ordem de 620, e aí depois mais na frente na ordem de 770 aproximadamente, e lá terminando com o ensaio. Então, muitos desses picos, né, então você tinha ainda energia presente e nós conseguimos observar e foi interessante até para que a gente pudéssemos depois pensar em fazer alguns ensaios, testes específicos nessas temperaturas para poder tentar entender o comportamento desse material. Para os ensaios de fluorescência de raio-x, nós observamos, né, essa composição desses óxidos, né, e desses elementos, né, destacando aí o óxido de cálcio, né, tanto na cinza bruta, né, na cinza pesada, quanto na cinza calcinada, né, então percentuais bem significativos, né, que se a gente observar na tabela 5, na outra tabela, a gente também vamos observar a presença desses elementos de uma forma bem significativa, né. Então, isso para os ensaios que nós fizemos, tanto na fluorescência de raio-x na USP, quanto com os ensaios que o professor André acabou fazendo em Clausthal, né, na Alemanha. E aí, alguns estudos, né, nós temos, por exemplo, de Flória, né, e Etial 2016, que mostram também oscilações da presença desses óxidos, né, principalmente o óxido de cálcio, em cinzas de fundo semelhantes, né, ao material trabalhado na ordem de 30,21%. Nós encontramos aqui algo na ordem de 26,65%, em outra amostra nós encontramos algo na ordem de 34,22%. Hetman também, né, em alguns ensaios, né, conseguiu encontrar dados desses percentuais na ordem de 20 e na ordem de 10. Então, a composição desses materiais, né, e aí, evidentemente, se nós observarmos o que é que estava sendo incinerado lá nesses estudos, né, o que dá a origem desse material de Flória e de Hetman, possivelmente podem ter dado essas diferenças que normalmente ocorrem dentro dessas informações levantadas, né, analíticas. Para os ensaios de DRX, nós fizemos tanto para a cinza bruta, né, cinza pesada, quanto para a cinza calcinada, e aí aquelas temperaturas do ensaio de TG, termogravimetria, foram interessantes para que a gente pudesse identificar os picos, né, e aí observar o que acontece com esse pico, ele está se ampliando, se ele está diminuindo esse quantitativo, né. E aí é bem significativo se vocês observarem esse espectro da esquerda, né, que só tem uma única linha, ele tem um pico bem significativo, né, de calcita, do óxido de cálcio, carbonato de cálcio, desculpe, próximo ali de 29 graus. Então, além de foram identificados, né, alguns outros óxidos, óxido de alumínio, a halita, né, presença de sódio com cloro, e o quartzo. Para o MEV EDS, conseguimos identificar também a presença de alguns elementos, né, e aí destacando a presença do cálcio também, né, que acaba corroborando com os outros dados levantados, presença de silício na ordem de 6,71%, alumínio, cloro e outros óxidos que são formados a partir da composição desses elementos, né. Um óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de silício, são alguns dos que foram identificados nos ensaios de MEV-EDS. As imagens, né, elas estão com essa resolução, talvez não está tão legal, mas dá para a gente poder observar, tem algumas outras imagens melhores aqui na frente, de microscopia ótica, né,
E aí nós fizemos para cinza pesada, para poder observar toda a parte de formulação física desse material, composição, parte morfológica, justamente para a gente poder tentar entender como é que poderia ser a possibilidade desse material. E aí aqui nós não fizemos da cinza calcinada, né? Então poderíamos ter ampliado, né, de ter feito essa parte, mas não foi possível fazer, né? Então no momento nós conseguimos fazer somente da cinza bruta, né? E aí a gente observa formatos diversificados, uma falta de padronização do tamanho dessas partículas, né? Alguns poros, né, que aí colaboram com o aumento da porosidade desse material, presença de alguns metais ainda, né, muito em virtude daquilo do material que estava sendo calcinado, e um material aparentemente leve, com estruturas corpuladas e permeáveis. Para os ensaios de atividade pós-rolânica, então, nós conseguimos fazer alguns ensaios e identificar nas amostras com substituição lá de 20%, de 10%, né, em 8 em 15 dias, o consumo, né, dessa hidroxila e do óxido de cálcio. Então, houve consumo. E aí, de fato, a presença das cinzas faz com que a reação ela saia de uma análise de um cimento não pozzolânico para um cimento pozzolânico. Ou seja, existe consumo dessa hidroxila e do óxido de cálcio através da inserção da cinza. Então, isso é positivo no ensaio de Fraschini. No ensaio de Lushan, que é outro medida a condutividade, então nós conseguimos fazer essa mensuração. Então, existe também consumo de 0,74 microsiemens por centímetro desse material. E aí, dentro da escala de Lushan, seria esse material tem uma atividade pozzolânica intermediária. Nem seria uma excelente atividade pozzolânica, nem seria um material sem atividade pozzolânica. Então, seria intermediário. E aí você tem a faixa até 0,3 é baixa atividade pozzolânica, entre 0,3 e 1,2 é moderada atividade pozzolânica, e acima de 1,2 você tem atividade pozzolânica. Então, 0,74 ficou um valor intermediário, né? No final ainda chegou em 0,77, mas praticamente estabilizado, porque o ensaio ele pede que seja feito durante 2 minutos, mas nesse caso aí nós fizemos a extrapolação das medidas até 10 minutos. Para os ensaios de DRX, então, se vocês observarem, né, aqueles picos lá da portlandita, então nós conseguimos observar aqui nos ensaios de 18, no ângulo de 18, 34, 47, 50 graus, né? E houve, evidentemente, uma redução quando a gente avalia essas passas, né, no passar do tempo, tanto quando elas tinham 3 dias, quanto ela foi aumentando os dias nos períodos de 7 e 28 dias, a gente conseguimos observar o consumo desse material da portlandita, que caracteriza também que a cinza, né, que o material estudado, ela tem uma atividade pozzolânica. Não é possível quantificar através do DRX, mas é possível tentar identificar que existe esse consumo. Para o ensaio lá da norma, que é outro ensaio indireto, o índice de atividade pozzolânica ficou da ordem de 77,57%. Esse ficou abaixo do que a norma recomenda, que é na ordem de 90%, ou seja, a substituição de 25% do material da cinza pelo cimento faz com que esse índice ele seja menor daquilo recomendado pela norma, que é em torno de 90%, superior a 90%. Aqui são alguns gráficos do DRX mais detalhados daqueles picos, né? Então mostra que existe uma redução, né, com o passar do tempo, nos ensaios, nas amostras de referência e nas amostras com 3, 7 e 28 dias. Para os ensaios de consistência argamassa, então, quando foi feita a inserção da cinza calcinada, houve uma redução significativa, né, do diâmetro de espalhamento, né? Então, trazendo a imagem aqui para vocês relembrarem qual foi o ensaio, né? Então, todos eles acabaram reduzindo, porém, mesmo com essa redução, em alguns casos, né, de forma significativa,
mais cinza você vai diminuindo esse espalhamento. Ela não perdeu a trabalhabilidade, ela não perdeu a consistência para a sua aplicação. Os ensaios de compressão dessas argamassas, né, então, alguns percentuais acabaram apresentando potencial significativo em relação aos valores médios, né, aos 28 dias e aos 7 dias. Por exemplo, em substituição com 5%, percentual acima de 10% de variação, que é bem significativo, depois a gente comprovar isso lá na frente. E quando você utiliza em substituição agregado miúdo, nós obtivemos percentuais de em torno de quase 27% e superiores a 35% de melhorias da avaliação da resistência à compressão desses materiais. Para os ensaios de porosidade, né? Então, aqui embaixo, nessas tabelas, as ensaios de porosidade, elas praticamente não tiveram tanta variação com a presença da cinza, né? Então, a referência e as outros demais contrastes ficaram sempre na ordem de 24%, né? Oscilando um pouco mais, um pouco menos, né? Quando na utilização da cinza em substituição à argamassa, essa porosidade ela aumentou e era esperado, evidentemente, que aumentasse mesmo, porque você está tirando um material com a granulometria maior e colocando um material com a granulometria menor. Para os dados de resistência à compressão dessas pastas, não obtivemos resultados positivos em substituição, por exemplo. Então, os dados, eles, a princípio, mostraram, né, de uma forma analítica, que todas essas informações de resistência à compressão, elas estiveram abaixo do padrão de referência no terceiro, no sétimo e no 28 dia, né? Mas alguns se aproximando, né, da referência, depois a gente vai verificar isso com análise estatística. E para as pastas, né, chamou a atenção justamente a porosidade aparente, que ela acabou tendo um melhor desempenho nos percentuais em torno de 5%. Né? Bem melhor em relação aos dados de referência, com 28 dias, né, que eu destaquei em torno de 15,54%, foi a melhor porosidade aparente que nós conseguimos encontrar em todas as amostras avaliadas. Para um ensaio de resistência à compressão, e aí utilizando o filler calcário, né, a cinza calcinada mais o filler calcário, em todas as amostras com 7, 28, 56 e 91 dias, né, foram ganhos significativos, né, superiores aí a 32,66% em algumas amostras. Então, isso é extremamente importante. Então, quando a gente associou a cinza calcinada com o filler calcário, os ganhos, tanto nas amostras de 5% e 7%, eles foram muito significativos quando comparado com os dados de referência. Então, é uma perspectiva que a cinza ela tem um efeito filler, né, de preenchimento de vazios, além da questão da atividade pozolânica, que aumenta o ganho da resistência do material. Do ponto de vista da análise estatística, né, lá pelo método ANOVA, a gente analisando os grupos, né, e amostras e idades, né. A única amostra que não foi aceita, né, foi a amostra de porosidade para areia, que ela deu um percentual, né, de valor de P, né, o p-value muito maior do que 5%, então deu em torno de 6,1%, então ela foi rejeitada, então ela não tem diferença significativa nesse caso, né? Ela foi aceita. As outras demais não teve. E aí, quando a gente traz para a gente poder fazer análise de uma forma específica, oscilando, né, essas amostras com 7 e 28 dias, que foi o período que nós avaliamos, nós observamos que essas amostras, elas tiveram dados melhores, por exemplo, como eu havia citado, de 5%, mas não existe diferença estatística, por exemplo, entre 5% e referência, que é 0,5%. Né? Então, você tem uma avaliação de que esses dados, eles estatisticamente, eles são iguais. Então, se você utilizar 5, 7,5% de substituição, você vai ter valores, né, de resistência à compressão médios
equivalentes aos dados de referência. Então, isso mostra, sendo que o percentual de 5% ele acabou sendo muito positivo, tanto com 7 dias quanto com 28 dias. Avaliando essas mesmas amostras aqui para a parte de porosidade, nós observamos que as porosidades com os maiores percentuais de substituição das cinzas, né, elas foram as piores, né, então os piores percentuais 22,12% e depois 19%. Então elas estão em um mesmo grupo, né, podemos colocar assim dessa forma, sendo que não existe diferença estatística nesse quesito. E aí, novamente, se a gente observar na outra ponta da tabela, as amostras de referência e de 7,5%, elas também têm a mesma qualidade estatística do ponto de vista do grupo. Em relação à substituição pelo agregado miúdo da areia, né, então, novamente, as amostras de 5 e 7,5%, elas acabaram, né, obtendo ganhos e sem diferença estatística, né, e aí é importante, interessante que nesse quesito aqui, quando eu substituí a cinza pela areia, os ganhos eles foram tão significativos, né, que a amostra de referência ela muda de grupo, né, então ela já está em um grupo B ou no grupo C, então que já mostrando estatisticamente que existe diferença, né, bem significativa quando você substitui as cinzas pelo agregado miúdo. Então, percentuais razoáveis de 5 e 7,5%. E outros percentuais intermediários de 10 e 12,5% têm características semelhantes às das referências. Isso serve também, a mesma análise feita, né, anterior para a porosidade, vale agora para a parte da substituição à areia também da mesma forma. Quando essa avaliação é feita com o filler calcário, isso também fica bem mais evidente, né? Essa diferenciação 5 e 7,5% estão em um grupo específico, né? Que a gente pode designar aí pela letra A, e enquanto as amostras de referência, 2,5% estão em outro grupo específico, designado pela letra B, né? Em outro conjunto. Então, usar as cinzas em substituição à areia é positivo, e usar as cinzas também e associadas junto com o filler calcário pode ser positivo também, né? Os dados apresentaram ganhos expressivos em relação à referência. E para finalizar, pessoal, só, né, não sei como é que está meu tempo. Então, a cinza, né, pesada, né, a cinza bruta, ela possui uma vasta composição química, né, com presença de teores de matéria orgânica, né, quase na ordem lá de 44%, e alguns elementos, né, específicos como cálcio, alumínio, silício, enfim, que precisam ser talvez até melhores estudados e conhecidos, né, um aprofundamento maior cientificamente dentro desse material. As cinzas calcinadas, elas possuem a caracterização física também diferente, né, destacando a questão da massa específica e dos teores de dióxido de cálcio, né, e dióxido de silício, que são significativos, e aí por isso que a gente pensou muito na questão de utilizar ela como filler calcário, justamente pelos teores de dióxido de cálcio. Na questão da análise do lixiviado, não se detectou a presença, né, de metais pesados dentro daquela composição de elementos que nós avaliamos, né, dentro daquele universo. E foram encontrados outros 6 elementos, né, como eu mencionei, no ensaio de Fratini e no ensaio de Luchan. Então, mostram que existe atividade posolânica nas amostras, né? Então, o material ele existe, por mais que seja uma atividade moderada, existe atividade, existe consumo do óxido, da hidroxila e do óxido de cálcio, né? De Fratini, e existe a condutividade quando você faz a análise de Luchan, que são métodos diretos, os métodos mais aceitos. E nos ensaios da norma, né, que seriam para atividade posolânica, IAP, nós conseguimos observar percentuais na ordem de 78%, que são abaixo daquilo que a norma recomenda, né, apesar que existe uma série de críticas, né, para esse ensaio, porque você está fazendo uma medição indireta, você substitui 25% do cimento, mesmo substituindo 25%, para o material considerado posolânico, você tem que obter 90% da resistência
média de referência. Então, é você tirar 1/4 de cimento da amostra, né, do percentual, e mesmo assim você ainda manter um percentual significativo de 90%, além de uma composição química que também esteve abaixo. Nos ensaios de DRX, a gente identificou os picos de portlandita, né? E identificamos também a influência das cinzas calcinadas, né? Tanto nos ensaios de porosidade quanto nos ensaios de referência, né? Destacando principalmente a pasta aí com 5%, e nos ensaios de argamassa, destacando também os traços com 5% e 10% em relação ao controle, né? Em relação à referência. E nas amostras em substituição ao agregado miúdo, né, destacou-se, né, a amostra com 5% do material, né, tendo ganhos na ordem de 35% quando comparados com a referência. E na ordem da utilização conjunta das cinzas com o filler calcário, esses ganhos eles foram muito significativos, na ordem de 30%. Então, conclui-se que, né, percentuais em torno de 5% de substituição da cinza, né, em relação à argamassa ou ao agregado miúdo, ou em conjunto com o filler calcário, se mostra tecnicamente viável, né, dentro dessas características que foram avaliadas. Então, alguns espaços, né, para pesquisas futuras, né, principalmente ampliar o conhecimento dentro da cinza pesada, né, da cinza bruta desse material, né, com algumas outras aplicações, avaliar a incorporação desse material em outros espaços, principalmente solos deficitários com passivos ambientais, existe uma potencialidade. Desenvolver alguma rota de extração de elementos presentes dentro dessa cinza, né, do ponto de vista de interesse. Verificar o comportamento da influência da cinza, né, em outras temperaturas, né, associadas a pastas e argamassas, né, com relações diferentes. E aprofundar o conhecimento dentro da composição da utilização da cinza calcinada com filler calcário, dentro de um contexto que você pode ter outros ganhos até mais superiores quando você pensar no ponto de vista de substituição. Algumas referências que foram utilizadas, e agradecer às instituições, né, que colaboraram, né, com a utilização do desenvolvimento dessa pesquisa, e me coloco à disposição. Professor André, Neilton. Pois é, muito obrigado pela apresentação. O trabalho foi fantástico. Sim, sou suspeito para falar porque eu sou fã desse trabalho, né? Mas parabéns pela apresentação. Desculpe quer aí começar a puxar as perguntas? Desculpe aí os transtornos aí pela isso acontece. Pela internet. Na verdade, eu acho que dá o brilho, né? Tem que se virar. Aí agora que o pesquisador ele vira apresentador e tem que se virar e se rebolar nos 30 com a internet. Né? Zé, parabéns também pela apresentação. Tem aqui algumas perguntas que já estão sendo feitas. O Luiz Vinícius, né, nosso aluno aqui no programa, ele pergunta o seguinte: existe alguma indústria que já realiza a incorporação da cinza calcinada como mitigação de CO2 para o segmento da construção civil? Assim, dessa forma, reduzindo o uso de clinker e alto-fornos? É uma pergunta bem interessante. Para esse tipo específico de cinzas que nós trabalhamos, eu desconheço, não conheço, né? Tentando os levantamentos que nós tivemos, não foi conhecido para esse tipo específico de material, né? Existe alguns outros materiais que normalmente são utilizados, né, nesses fornos do clinker, justamente para poder tentar diminuir justamente as emissões da questão do óxido de carbono. Ô, Zé, e uma pergunta aqui, né? Nessa temática assim, das empresas, o que você acha que está faltando para as empresas começarem a adotar de maneira mais ativa esse tipo de solução? E se não as empresas, o usuário final? Porque vamos pensar o seguinte, né? Esse material, você mostrou que a queima dele foi incompleta, ela foi uma queima parcial.
mas que depois que foi feita o final da queima, a incineração total, o material se mostrou fantástico para uso, né? O que falta, então, por exemplo, para essas empresas que fazem a queima terem esse produto e comercializar? Por que não o usuário final ir lá e adquirir diretamente no mercado, né? Excelente pergunta, professor. E aí, assim, ó, eu tenho um ponto de vista, discutindo e me aproximando da indústria, né? Que acredito que é importante nós, como pesquisadores, né, professores universitários, e pessoal que está nesse processo de formação, a indústria tem um olhar muito econômico do seu material. E a indústria da incineração de resíduos, eu acredito que ela ainda não despertou esse olhar econômico para esse material que eles produzem no fim do seu processo, que tem como fonte básica o processo de incineração de resíduos. Eles, imaginando que eles conseguirem fazer a redução do volume em torno de 80%, 90%, para eles é significativo. E acredito que falta a eles ainda ter esse olhar que diz assim, eu tenho um material que tem rico em determinados elementos que podem ser aplicados, né, em outros lugares, em outras matrizes, que possa servir de base, que possa servir de conglomerados dentro de outras indústrias, dentro de outros processos, e aí isso passar de passivo econômico, né, do ponto de vista de custo, para poder ser um ativo. Então, acredito que falta esse olhar, né, e essa pesquisa, né, ela também tem esse sentido, né, quando foi idealizada, de tentar mostrar essas possibilidades dentro de um grupo que, vou falar de uma forma particular, que eu conheço, que tem tentado, né, fazer sérios investimentos dentro da linha de gestão, a empresa, né, com um certo tempo de mercado, e que está aberto a essas inovações e essas soluções economicamente viáveis, né? Mas ainda botar na ponta do lápis, ou na ponta da caneta, da calculadora, e fazer com que mostrar para eles que você vai ter um retorno positivo muito maior do que você descartar, acredito que esse seja o grande X, a grande interrogação que precisa ser respondida. Zé, pegando esse gancho aí daquilo que você falou, talvez tenha um outro viés também, né? Geralmente quem está comandando essas indústrias de incineração de resíduos, eles não têm esse perfil de um olhar para outros atrativos de mercado. Eles estão muito focados e acabam, às vezes não especulando sobre alternativas, sobre meios, sobre os impactos, muito mais ali na pressão de cumprir a norma de resíduo sólido, né, das emissões de gases, de controle, né, e tudo mais, do que realmente acabar olhando para uma oportunidade de mercado. Tem esse outro nicho que pode ser considerado. E aproveitando essa fala, também já deixo aqui a pergunta do Pablo, né, o Pablo é nosso aluno também de doutorado, aqui, colega nosso. Ele pergunta o seguinte: foi mostrado a caracterização de alguns óxidos, inclusive você falou que foi feita também a caracterização na busca de metais pesados, que isso é uma coisa que é essencial em função da diversidade de resíduos que são incinerados. E aí ele pergunta assim: com relação aos óxidos, alguns deles podem prejudicar a aplicação que foi desenhada aí durante o seu doutorado? Bom, dentro dos óxidos que nós identificamos, né, e aí você tinha o óxido de cálcio, que foi o maior percentual encontrado. Então, existe algumas pesquisas, né, existe alguns outros trabalhos anteriores que mostram justamente que a utilização desse óxido de cálcio ela é positiva dentro desses processos de matriz cimentícia. Então, não vejo como nenhum problema esse óxido de cálcio. Óxido de silício, óxido de alumínio faz parte da composição química do vejo como positivos. Um dos materiais que foi encontrado, que foi justamente cloreto de sódio, que ele
tem, né, um aspecto que talvez para algumas aplicações, né, principalmente quando você está relacionado com questões agronômicas, né, que poderiam ter um pouquinho de dificuldade a depender do tipo de cultura com que você estivesse trabalhando, que você poderia ter interferência dentro do ciclo de vida da planta ou da espécie, né, frutífera, enfim, ou do material que você pensar utilizar. Nos demais, não, pelo menos não consegui identificar nada na literatura que tivesse, que pudesse ser um critério negativo dentro da avaliação para aplicação dentro da construção civil. Muitos desdobramentos, né? Mas assim, Zé, pensando em construção civil e pensando agora na construção de baixa renda, tá? Eu vou voltar a insistir aqui. Olha só, o Luiz colocou a coisa interessante. Ele foi na demanda, né, ou na ideia de diminuir o consumo de clinker. Eu não vou nessa, não. Eu vou continuar insistindo, tá? Zé, e se a gente alimentasse os fornos de clinker com esse material ainda rico em matéria carbonosa, que é uma fonte de energia, né? Você mostrou isso, e que vai gerar uma matéria que, ao ser incorporada no cimento, na formulação do cimento, ela tem efeito pozolânico, ela melhoraria a característica. E eu estou falando isso porque escória de alto forno já foi também um resíduo que ninguém queria. Né? Aí o pessoal da cimenteira viu a questão pozolânica, viu a sinergia dela se tornar um aditivo para o cimento Portland, e nós temos hoje o CP que vem com escória de alto forno nele. Né? E o que você acha, então, Zé, dessa questão, assim, dessa transposição, então, dessas cinzas para dentro dos fornos de clinker? Então, professor André, essa é uma pergunta, né, um questionamento que acho que durante todo o período de doutoramento, né, nós tivemos e até tentamos, né, buscar de alguma forma tentar responder essa pergunta, que eu acho que seria super interessante se nós pudéssemos fazer testes, né, dentro dessa linha, se nós tivéssemos a indústria, né, recepcionando esse material para poder fazer esses testes, para que a gente pudéssemos ter, de fato, ou na verdade, inicialmente teria que ser feito numa escala laboratorial, né, para que a gente pudesse ter alguns indicativos, e aí depois nós pudéssemos fazer esses testes, né, em uma escala maior de campo, e aí sim evidenciasse que essas cinzas, elas são benéficas e que elas podem trazer vantagens dentro das características do cimento, que pudessem ser aplicados, por exemplo, em construções com baixo impacto ambiental, por exemplo, específicas dentro do entorno da construção civil, outras atividades afins. Então, assim, acho que seria legal, seria interessante. A grande dificuldade, talvez, nossa, né, e aí eu vou colocar nossa, porque nós não temos, no Brasil, por exemplo, quando nós buscamos tentar identificar quais universidades que poderiam ter um suporte para poder fazer uma pesquisa em um poste desse, que eu fiz contato com o pessoal da UFSC, lá no Rio Grande do Sul, que acho que é a única que tinha esse tipo de forno, para poder tentar produzir o próprio cimento. Depois tentamos o contato lá com o pessoal da UFBA, em Salvador, que também estava no processo de aquisição de um forno semelhante ao pessoal lá do Sul, e também não conseguimos avançar, né? Imagino que eles, com outras demandas também de pesquisas, né? E aí nós ficamos naquela limitação de não conseguimos avançar nos dados, né? Mas eu vislumbro que existe um potencial muito grande, né? Por conta de toda essa contextualização e essa caracterização desse material. Como eu bem pontuei, a quantidade de resíduos que são incinerados nas últimas décadas, elas vêm aumentando significativamente. Ou seja, então tem a matéria-prima que pode ser utilizado dentro desses processos, né? Mas precisamos avançar cientificamente para poder ter essas informações mais específicas, ampliar essa caracterização. Até pensamos na possibilidade de tentar fazer
né? Algo um forno múltipla, né, uma temperatura maior para que a gente pudesse tentar verificar, mas foi um teste que nós fizemos de uma forma que acabou não gerando frutos, né, positivos assim, né, mas eu acredito e vejo essa mesma potencialidade que o senhor identifica dentro desse contexto. Eu acredito que futuramente, espero, né, que possa vir contribuições e aí com o doutoramento na parte de engenharia de materiais, especificamente, possa vir futuramente alguém que tenha interesse em pensar em algo dentro dessa linha muito positivo. E eu vou poder colaborar e estou à disposição também para poder colaborar aqui da Bahia. Isso é importante. Zé, eu tenho uma pergunta aqui que casa um pouquinho com a próxima pergunta da Jaciane. Você chegou a mostrar que fez o levantamento com relação à empresa que foi parceira no seu doutorado, né, além de outras informações. Você chegou a ter algum dado, por exemplo, do número de empresas que fazem esse tipo de serviço? Você fez essa abordagem, mostrou aí os dados de produção, né, o acompanhamento que você fez com relação à empresa parceira que forneceu, né, as cinzas, aí, o material que você esteve estudando, mas durante a sua revisão e levantamento de dados de resíduos, você chegou a ter números de quantidade de empresas existentes que trabalham com incineração e a quantidade de cinzas geradas por essas empresas, para a gente ter uma ideia de qual o porte de aplicação, qual o alcance dessa aplicação? Bem, Neilton, essas informações, elas, né, são informações normalmente que as indústrias elas têm um receio de mercado de disponibilizar. Então, assim, nós sabemos, né, pelo menos o que eu consegui identificar junto com o pessoal da indústria, né, que se disponibilizou a colaborar com a pesquisa, você tem normalmente núcleos de empresas que atuam em determinadas regiões do país. Por exemplo, na Bahia, essa empresa ela é a única interação do estado. E ela está presente, praticamente ela atende a quase todos os municípios do estado da Bahia. Nós estamos aqui em uma região próximo de fronteiriça com estados, né, que faz fronteira com Goiás e com Tocantins. Então, é um mercado que tem uma empresa do Tocantins querendo entrar aqui na nossa região, para você ter ideia. Mas, assim, são dados que, infelizmente, né, eles não são dados públicos, não são dados disponíveis. Os dados que particularmente, que eu consegui obter, foram dados vinculados à Associação Brasileira, né, a ABREL, que ela faz esse levantamento, mas de uma forma específica do quantitativo, né, diário. Eles não têm um dado escalonado da quantidade de indústria. Eu tenho uma percepção que, em virtude da Política Nacional de Resíduos Sólidos e que os municípios eles estão sendo cobrados a destinar corretamente os seus resíduos, e aí você tem o resíduo de serviço de saúde como principal ponto, é um mercado promissor. A implantação de indústrias de incineração em diversos outros locais está sendo um mercado promissor. Isso é uma visão, uma perspectiva de mercado, dialogando até com o próprio pessoal da indústria que se disponibilizou a colaborar. E aí, tanto que eles estão implantando mais 3 unidades no interior da Bahia, em outras cidades. Perfeito, né? Eu até continuo aqui, olha, a Jaciane está lá com a gente no Laboratório de Modelamento, Pesquisa e Processamento Mineral, o LAMPMIN, né? É aluna do mestrado e, se Deus quiser, em breve vai ser aluna também do doutorado, então, do PPG-100, ela já sabe disso, né? A gente já está marcando em cima. Jaciane, ela cita aqui parabéns ao seu trabalho, diz que trabalhar com resíduo é sempre uma coisa muito relevante, considerando a quantidade de resíduos que são gerados.
e, no entanto, ainda há um obstáculo para a adoção desse resíduo na construção, especialmente considerando os resultados promissores. Então, assim, quais são os obstáculos hoje que você poderia sintetizar para a aplicação dos resultados da cinza de forma prática? Boa pergunta, Jaciane. Desejo aí que possa concluir o mestrado e caminhar, né, para o doutorado, importante. Tem uma equipe muito boa aí, né, uma orientação e acredito com a supervisão da professora Lenice, do professor André, excelente, né, então desejo sucesso. E respondendo à sua pergunta, eu vejo que hoje a indústria do cimento, né, como eu havia comentado, é uma das mais fortes economicamente a nível mundial. Então, você começa a ter a disponibilidade de matéria-prima, né, já conhecida e já com processos implantados há muito tempo dentro dessa indústria de cimento. Então, você fazer uma mudança para a inserção de materiais alternativos, né, por mais que o Brasil seja adepto desse processo, né, não é algo, acho que vou dizer assim, tão simples, né, e tão fácil de acontecer. Então, a facilidade que hoje em dia qualquer pessoa, né, vamos dizer assim, o cliente, consumidor final, ele tem em obter o cimento, né, pronto, um saco ali de cimento de 50 quilos, e você utilizar com algo já conhecido, fácil, e processos, e métodos, e traços, né, isso acaba sendo, né, pode ser um dificultador de você ter abertura de mercado para novos materiais. Então, eu percebo, né, apesar que eu acho que as indústrias, elas, né, e aí se você pegar os dados das últimas 3 décadas, mostram que elas estão tentando a inserção de novos materiais, né, e a escória de alto forno, como o professor André citou, foi um desses elementos. Então, você consegue ter, mas você tem um mercado muito forte que precisa abraçar uma determinada situação. E se uma empresa começa a fazer cimento de resíduos perigosos incinerados, e isso é positivo, aí você começa a ter uma ampliação de mercado e alguns questionamentos, né, feitos por outros concorrentes, que eu acredito que possa ser um caminho, né? Mas isso é preciso um processo maior de tentar convencer a quem tem de fato o potencial econômico na mão, né, das indústrias de cimento no Brasil e no mundo. O que não é uma atividade fácil, né? Não. Diga de passagem, não é uma atividade fácil. Mas existem associações brasileiras. Eu acho que assim, Zé, botando o pé no chão, né? Existe a Associação Brasileira de Cimento, tá? E existem as normas técnicas da ABNT. Então, assim, é difícil a gente convencer uma pessoa quando a gente não tem ainda o selo do Inmetro, vou chamar assim. Acho que à medida que os trabalhos forem se desenvolvendo, forem se consolidando e todo mundo começar a olhar para aquilo, eu vou voltar no tempo que o pessoal começou a falar de colocar palha de arroz queimada no cimento. Ninguém queria. Depois que vê que funciona, está todo mundo concordando que aquilo é bom, que aquilo é salutar, que faz sentido, aí as coisas caminham, né? Mas é um longo, principalmente em Brasil, que nós somos xenofóbicos, né? É um longo período até ver isso acontecer. Mas não podemos fugir à luta, né? Ô, Zé, temos uma pergunta aqui também do Luiz Chons, né? Ele te parabeniza pela apresentação e ele te pergunta a seguinte coisa: num contexto mundial, né, é notório que os países vêm buscando cada vez mais diminuir as taxas de emissão de CO2. Né? Todo mundo está preocupado com a pegada de carbono, tá? E esses países vêm adotando medidas cada vez mais restritivas, né? E impondo que as empresas sejam cada vez mais conscientes junto ao meio ambiente. Então ele queria saber assim, se na sua visão como é que está essa questão do Brasil com especificamente, né, a indústria do cimento? Nós estamos indo aí nessa linha ou não? E aí ele emenda a pergunta sobre a incineração.
tá? Porque eu sei que sou estranho falar que você vai incinerar alguma coisa, mas está gerando CO2. Mas a Alemanha é um país que recicla tudo que pode, mas também incinera, tá? Exatamente para evitar a questão dos lixões, né? Ou aterro sanitário, que a gente sabe que no Brasil aterro sanitário é nem sempre, né? Acaba sendo um lixão. Aí você podia comentar alguma coisa? O Neilton também entende dessa área, deixa para os dois falarem aí, ó. Bom, Luiz, a sua pergunta é importante. O Brasil ele tem alguns acordos, né, assinados, né, se a gente for pensar, algumas metas para poder tentar cumprir, né, a médio e longo prazo. Podemos pensar que, a nível mundial, o Brasil é um dos países que tem, né, tentado fazer o seu dever de casa nesse aspecto. Estamos positivos nesse olhar, com esse olhar, né, a nível mundial. Então, existem incentivos, né, governamentais muito voltados para que a gente possa ter tecnologias mais limpas, principalmente porque nós temos, né, uma localização geográfica a nível mundial que possibilita, né, algumas outras fontes energéticas alternativas. E aí você começa a ter alguns processos que podem melhorar e diminuir a questão das emissões de CO2. E aí, falando da parte da incineração, né, eu acredito que seja algo que está sendo ampliado, né, como o professor André citou. A Alemanha incinera bastante, é uma tecnologia muito difusa, né, difundida a nível, né, de países da Europa, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Então você tem uma quantidade enorme de incineradores. Existem as emissões, existem. Porém, o que sobra de fato é aquele material que você ainda consegue reaproveitar em alguns outros processos, né? E só vai descartar do mesmo aquele rejeito que você não tem mais nenhum tipo de utilização ou de processamento tecnológico. E aí você acaba destinando esse material para o aterro sanitário. Então, quando você vai pegar, por exemplo, o Japão, eles enviam do total de materiais de resíduos menos de 4%. Aqui no, então, isso é algo que nós precisamos evoluir, né, de uma forma geral, né? Então, aí acredito que envolve indústrias, envolve a questão da sociedade, envolve a questão governamental. E se nós voltarmos aí que até 2010 nós não tínhamos nenhuma política nacional vinculada à parte de resíduos sólidos, nós somos um adolescente de 14 anos falando de gestão de resíduos a nível de mundo, enquanto, né, essas tecnologias são aplicadas há muito tempo. Temos tudo para gestão de resíduos, ela se faz extremamente importante nesse cenário mundial, né, principalmente para nós aqui no Brasil. Zé, aproveitando aí esse bate-bola que o André nos colocou, eu acho sensacional. Há alguns anos atrás, na verdade, há bastante tempo, bem antes do estabelecimento da política de resíduos sólidos, eu pude acompanhar em Belém também empresas que faziam incineração. E a grande dificuldade que eu vejo que a gente precisa ainda avançar é a mudança de entendimento e do papel do profissional em determinados segmentos. Porque qual era o grande desafio à época da incineração? Se incinerava muita coisa e não se tinha controle das interações que estavam ocorrendo, né? Se olhava pensando apenas nas cinzas lá no final do processo, mas você tinha eliminação de gases tóxicos, você não tinha, às vezes, monitoramento nas torres de incineração, e era uma série de situações que cada empresa, às vezes, fazia a sua forma, né, de julgar que era correto, mas acabava não colocando ali uma sistemática, não havia
um parâmetro mais definido com relação à ação da empresa nesse sentido. Então, o que muda depois que você tem uma política nacional de resíduo sólido, basicamente é que você tem um direcionamento. Esse é a primeira grande mudança. Você tem um direcionamento que vai discutir, que vai definir que é preciso fazer gestão, e gestão é encontrar uma maneira que a gente possa diminuir o volume do material gerado, assumir a responsabilidade como fornecedor, como produtor daquele material até quando ele se torna um resíduo, fazer um monitoramento, né, do ciclo de vida desse resíduo, qual é a melhor alternativa, se incinerar, quais são os elementos que vão ser gerados, se há eliminação ou produção de dioxina ou de outro tipo de gás que vai ser impactante ou não, se eu tenho que ter no meu forno de incineração uma escala ou um forno próprio para incinerar produtos hospitalares, tintas, né, material proveniente da indústria química. Então, eu vi empresas de incineração recebendo sem ter aquele primeiro filtro inicial. E hoje a gente tem, com a política de resíduos, como desenvolver esse filtro, e caminhamos sim. A gente caminha no sentido de melhorar a nossa gestão de resíduos. Não vejo como limitar a incineração como uma alternativa mais segura. Eu acho que a gente, na verdade, consegue gerenciar melhor, né, e definir melhor quais são os nichos em que as incineradoras de resíduos podem estar atuando, quais são os tipos de resíduos que podem estar sendo direcionados para aquele nicho de mercado específico. E aí a gente abre para essa situação que gera, inclusive, esse doutorado do Zé Leonardo. Porque se você direciona resíduos específicos que têm essa possibilidade de serem reduzidos na sua massa, na sua massa global que seria lançada, e você tem a geração de um material que pode virar um coproduto, né? Então aí você tem alternativas que passam a ser atraentes para o mercado. Então, é importante a gente pensar que não é só pensar na eliminação do CO2, não é só pensar que incineração vai causar um outro impacto. A gente tem que ver, na verdade, quais são os pesos que a gente pode estar avaliando dos prós e contras, e o quanto isso, na verdade, pode estar colaborando num cenário daquilo que foi falado aqui pelo André, né? Nós ainda não temos, na prática, aterros sanitários. Nós temos lixões, né? E por mais que se busque fazer alguma forma melhor ou alguma alternativa de gerenciamento, a gente ainda acaba tendo lixão. Então, nessa perspectiva, se você tem uma indústria de incineração que tem um apoio, um incentivo do governo que dentro da política se envolve em parceria de pesquisa, que busca uma alternativa para o resíduo e busca diversificar, então aí a gente tem um crescimento, né, significativo e uma melhoria da gestão do resíduo sólido no Brasil. Eu vejo dessa forma. Com certeza são questões que a gente precisa se debruçar sobre elas, né? Mas aí eu vou dar aquela cutucada. Quando o cientista foge da política, acontece isso aí, ó. Né? Assim, somos cientistas, mas somos seres políticos. Quando nós, cientistas, viramos as costas da política e deixamos outras pessoas que não são da ciência fazerem política sozinhos, tá? Porque, de novo, o melhor é a associação. Aí nós esquecemos grandes coisas, a gente perde muito com isso. Nós, cientistas, também temos que ter a bancada, não é só a bancada A, B, C, cadê a bancada da ciência? Até mesmo para aparelhar os tomadores de decisões de laudos como esse. Tá? Olha aí, ó. Correto, eu concordo profundamente com isso. Né? Zé, temos mais uma pergunta aqui, ó, do nosso aluno Weilin. Ele gostaria de saber se existe a possibilidade, então, de aplicação dessas cinzas calcinadas como materiais utilizados na manufatura aditiva
ou na fusão seletiva a laser, né? Considerando a necessidade que essas duas áreas têm de partículas muito pequenas e a composição química não é tão diferente daquilo que você apresentou para a gente. É uma pergunta que, assim, eu particularmente acho que eu vou até, né, dizer que é um tema novo para mim em relação a esse tipo de questionamento, que até então eu não tenho conhecimento para poder, né, estar aqui expondo. Então vou até procurar poder identificar, para poder ter esse conhecimento, essa possibilidade, né, de aplicação. Depois vou tentar até buscar um conhecimento, tentar levantar um conhecimento sobre esse aspecto aí, que até então é um aspecto novo para mim. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Neilton, tem mais alguma pergunta aí? Eu só tenho nesse momento a parabenizar o nosso grande amigo Zé Leonardo, né, primeiro pelo doutoramento, né, foi sensacional aí. A gente tem um novo profissional formado pelo nosso programa de pós-graduação aqui da UFCAT, um grande colega, né, já tive a oportunidade de ver e acompanhar, que implantou o University Chapter lá também na Bahia. Então é importante frisar que ele já saiu daqui com ações motivadas pelo próprio programa de pós-graduação. Então isso valida muito, né, esse comprometimento. Zé, parabéns aí pelas atividades que você já está desenvolvendo, e a gente segue por aqui, né, esperando que a gente possa contar com outros momentos com a sua participação conosco. Agradeço, Neilton, pelas palavras, né, agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui dessa minha pesquisa, né. Então, pesquisa de doutoramento não é fácil, né? Qualquer pesquisa, na verdade, ela acaba tendo suas dificuldades, mas é importante, e acredito que dentro daquilo que foi proposto, né, conseguimos tentar fazer um pouquinho daquilo que o professor André me falou lá na primeira aula, no primeiro contato que nós tivemos lá no início do curso, em 2019, de fazer ciência, né, da importância que nós temos de fazer ciência, e fazer uma ciência aplicada, aplicada dentro de uma regionalidade, ou dentro de uma escala que ela seja compatível, né, estado, ou nacional, ou mundial, né. Isso são olhares, né, específicos que nós temos que ter, mas é importante. Foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu acredito que conseguimos trazer resultados que possam possibilitar novos olhares, né, como esse que nós tivemos aqui hoje, outras possibilidades, né, dentro desse cenário e desse meio acadêmico e né, dentro dessa indústria de utilização de aglomerados, né, dentro da indústria cimentícia, que possam trazer impactos relevantes, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico, né, que não tem como você não atrelar esses aspectos hoje em dia. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, e sempre que puder colaborar, né, com as ações do PPG7, né, que agora é o PPG100, né, pela mudança, né, estou à disposição. Coloco da mesma forma que a universidade, sempre à disposição também aos amigos aí de Catalão e os outros colegas, né, que nós temos aí, os estudantes que de alguma forma tiverem interesse em conhecer, estiverem passando aqui pela Bahia, pelo município de Barreiras, né, eu quero, depois até comecei com o professor André, estou devendo a visita para a pessoa em Catalão, para poder retornar. Também da mesma forma, né, penso aí que o professor André estiver nas suas viagens, né, Neilton, o pessoal que quiser passar por aqui também estão abertos, né, a recepcionar vocês. E é isso. Manter os laços é importante. Desejo sucesso aos demais doutoramentos, que já estão um pouco mais avançados no curso. Acho que é importante. Zé, nós que agradecemos, as portas estão sempre abertas para você, para o pós-doutorado, para parceria, para o que você precisar. E para terminar, eu acho que você falou aí sobre lembrar de algo que eu falei no passado, né?
Então, fica mais um aí, ó. Eu acho que o bacana é quando a gente faz ciência, é quando a gente não termina o assunto, tá? Quando a gente faz ciência incremental. O que eu quero dizer com isso? É lógico que parece, quando a gente está fazendo um doutorado, né, que você vai estudar um fenômeno, ou até mesmo um material, um processo, e você vai resolver o problema. Só que o interessante é a gente saber que quando resolver esse problema, aparecerá mais um, depois mais outro, e assim por diante. Porque o ótimo sempre pode ficar ainda melhor. A gente vai sempre ter uma maneira de otimizar aquilo que era uma solução anterior. E o seu trabalho, ele abre portas para continuarmos com outros trabalhos, né? Seja sobre a sua orientação aí, a minha aqui, mas você conseguiu mostrar que as cinzas não calcinadas completamente, né, não incineradas, elas são um insumo para outras indústrias. Por que não pensar assim, né? Zé, muito obrigado. Tá? Volte sempre. E para quem está nos acompanhando aí pela internet, né, vai ver, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Adicionar as notificações, então aí você vai conseguir acompanhar toda semana está saindo, além das palestras que nós temos do PPG7, estão também saindo aí as palestras que ocorreram no Congresso Brasileiro de Fosfato, né? Então você vai ter elas em inglês e português. Então, muito legal. Para quem perdeu o evento, não vai perder o conhecimento, porque está lá acessível a todos. Então, a gente espera que você possa aproveitar e curtir o nosso canal. Toda quarta-feira, 19 horas, sai vídeo novo, tá? E hoje saiu a primeira apresentação de duas do Luiz, que foi nosso aluno de mestrado aqui. Tá bem bacana. Para quem não assistiu, corre lá e prestigia, sobre remineralizadores. É um trabalho muito bacana feito lá no CIT Senai, em Belo Horizonte. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.